Vamos falar agora de ano eleitoral. Os ministros do governo Lula devem deixar as pastas para se candidatar a algum cargo no Congresso Nacional. Quem vai trazer as informações é o nosso André Anelli, e o objetivo do governo é aumentar com isso o apoio no Congresso se Lula partir para o 4º mandato. Não é mesmo, André Anelli? Bem-vindo. Exatamente isso, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Inclusive, o maior exemplo dessa debandada dos ministérios para que justamente então os ministros se tornem candidatos em 2026 aconteceu no dia de ontem. Uma postagem nas redes sociais. A ministra das Relações Institucionais aqui do Palácio do Planalto, Gleisi Hoffmann, confirmou que é pré-candidata ao Senado em 2026. A publicação é acompanhada de uma foto em que ela está ao lado do presidente Lula, também próxima do presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT, Edinho Silva, e com a presença, inclusive, do presidente da Itaipu Binacional, Enio Verri. E foi durante essa conversa, então, que acabou acontecendo a decisão de Gleisi Hoffmann se tornar candidata ao Senado, nas palavras dela, ainda de acordo com essa publicação nas redes sociais, para cumprir aquilo que é a determinação, que é o projeto político do presidente Lula. A gente destaca que o presidente Lula tem tentado construir palanques mais fortalecidos em todos os estados por 2 motivos. O primeiro deles é para ajudar na campanha da reeleição dele aqui à presidência da República. E o segundo e principal motivo é que esse ano são 2 vagas para o Senado, e isso preocupa, de certa forma, o Partido dos Trabalhadores, porque caso a direita consiga a grande maioria dessas 2 vagas nos estados pelo Brasil, pode acabar conseguindo uma maioria direta no Senado Federal, fazendo com que sejam possíveis, então, alguns trâmites, algumas questões, como, por exemplo, votação de impeachment de presidentes ou de ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF. Então, para barrar esse superpoder que a direita teria ao conquistar a grande maioria dos senadores, o que o presidente Lula tem pedido é para que aqueles nomes considerados mais populares de cada estado se coloquem à disposição para a candidatura, em especial ao Senado. Só que Gleisi Hoffmann, apesar de ter tido uma votação muito expressiva no estado do Paraná, de onde ela é a representante, ela, esse ano de 2026, vai ter uma grande concorrência, porque alguns nomes já se colocam como pré-candidatos e também com uma alta votação e com uma alta popularidade junto à população. É o caso, por exemplo, de Felipe Barros, também Jeffrey Chiquini, Cristina Grêmio, todos eles como pré-candidatos ao Senado e com potencial de vencer. E ainda tem o fato de o governador do estado, Ratinho Júnior, ser pré-candidato à presidência da República, mas caso não consiga, aí ele seria então candidato ao Senado, o que diminuiria, pelo menos em tese, uma vaga, já que Ratinho Júnior tem uma grande aprovação no estado do Paraná e conseguiria com mais facilidade essa vaga no Senado. Então, diante de todo esse tabuleiro do processo eleitoral, o presidente Lula tem colocado alguns de seus nomes mais populares do primeiro escalão à disposição para candidatura, em especial ao Senado, como foi o caso de Gleisi Hoffmann. Evandro. Valeu, Anelli. Bom trabalho. Ô, Mano Ferreira, você vê uma boa estratégia essa de se tirar os ministros, tentar eleger todo mundo para ver se a base do governo fica mais forte agora em 2027? Olha, Evandro, parece ser a única estratégia possível para o PT, dada a ausência de renovação dos seus quadros, né? O PT tem tido muita dificuldade de revelar novos talentos para a política. Quando a gente olha, né, todos os primeiros, os grandes nomes do partido são nomes que estão na política há muito tempo e que já ocupam esse lugar de protagonismo, né? Fala, Cássio. Tem razão, o Anelli citou 2 estratégias. Eu acho que a principal delas não são candidaturas fortes nesses estados, mas o PT, o presidente Lula, no seu projeto à reeleição, tem muita dificuldade na região sul e na região sudeste. Então ele precisa formar palanques fortes nestas regiões para que o seu adversário não abra uma grande diferença nesses locais. Então, Gleisi Hoffmann, por exemplo, se a gente olhar para as pesquisas no Paraná, ela tem pouca probabilidade de ser eleita, mas ela abriu mão de uma eleição fácil para deputada
deputada em prol de um projeto maior. Fernando Haddad já deu todos os indicativos e expressou, inclusive, que não quer ser candidato em São Paulo, mas talvez vacilo em prol de um projeto maior. E Lula tem conseguido, pelo menos até aqui, que os seus aliados abram mão dos próprios sonhos e da própria identidade, por vezes, em prol do projeto dele de reeleição à presidência da República. Fala, mano. E aí vale dizer que as chances de êxito do PT aumentam, especialmente na região sul, caso haja uma grande fragmentação entre as candidaturas de direita. E aí vale olhar o que está acontecendo em Santa Catarina, na disputa quase fratricida, uma guerra civil dentro da direita em função da realocação de Carlos Bolsonaro, que era vereador no Rio de Janeiro, vai ser, ao que tudo indica, candidato ao Senado por Santa Catarina, gerando toda uma mudança no tabuleiro que não está sendo bem aceita, né? Então, inclusive por parte da população, porque as pessoas apoiam, assim, de maneira quase que permanente e inteira os candidatos que hoje estão eleitos por aquele estado, né? Porque os catarinenses, eles são muito fiéis aos seus representantes políticos. Exatamente. Então, o que pode acabar acontecendo é uma fragmentação, que você tem um candidato imposto goela abaixo como Carlos Bolsonaro, tem as outras candidaturas que já têm a sua força local, o voto se divide e imagina, a esquerda consegue eleger um senador num estado como Santa Catarina. Parece surreal, mas isso pode acabar acontecendo caso o presidente Lula tenha sucesso na sua estratégia de escolher a dedo quais são as candidaturas e centrar força num único candidato e a direita acabar numa guerra civil toda fragmentada, dividindo o voto entre diversos candidatos. Aliás, a serarquia é vista como uma das forças da esquerda em relação à direita, né? Que é o fator de ter uma liderança como o presidente Lula, que trabalha ou define uma estratégia e toda essa estratégia é trabalhada nos campos abaixo sem que ninguém mude absolutamente nada, demonstrando quase que um monolito político que cria competitividade com esses muitos nomes fortes da direita, mas que muitas vezes começam a brigar entre si. Fala, Cássio Miranda. Tomando em consideração o seu ponto, mas isso também é um efeito, é uma faca de dois gumes. Também tem o lado negativo, porque Lula é a única liderança. Não larga o osso, né? Exato. PSB, PSOL, Rede, diversos partidos de esquerda hoje são vias auxiliares do PT em virtude de Lula. Então há essa concentração, não por mérito da esquerda, mas por mérito de Lula, que não deixou outras lideranças crescerem e surgirem. Agora, vou só jogar uma pimentinha no que ele disse sobre Santa Catarina. Eu tenho dificuldade em entender por que Carlos Bolsonaro será candidato por Santa Catarina, já que o seu irmão Flávio será candidato à presidência e abre uma vaga no Senado no Rio, que é o estado de origem do Carlos. Por que o Carlos ainda não se declarou candidato ao Senado no Rio? Fala, Gani. Olha só, o PT não tem muita alternativa, né? Tem que, de fato, escalar aí alguns ministros para entrar em campo e tentar alguns cargos, né? Então, por exemplo, o Fernando Haddad seria uma boa opção para o PT disputando o Senado aqui em São Paulo, né? Governador seria um tiro no pé. Então, acho que a estratégia, ela é válida, e só pegando aí uma carona no que o Mano falou, de fato, é impressionante como a esquerda, do ponto de vista estratégico eleitoral, ela é muito mais coesa. Não significa que não haja, Evandro, rivalidades internas, que eles não discutem. É claro que isso ocorre, há muita briga, mas publicamente eles passam uma ideia de muito mais união. E não só no campo político, no campo de comentaristas, de influencers, eles são muito mais unidos. Enquanto isso, a direita bate muito mais cabeça, me parece que há uma briga por protagonismo público, isso seja no campo político ou seja também no campo de comentaristas, enfim, o que acaba enfraquecendo a direita. Essas brigas públicas não é nada bom para a direita, enquanto a esquerda consegue, se unir muito mais.